Você não falha porque é fraca e não tem força de vontade. Você falha porque te ensinaram errado a fazer dieta. Quantas vezes você começa super motivada e pensa, agora vai. Você vai, se organiza, faz as compras, prepara a sua alimentação pra semana, pro mês. Aí vem os primeiros dias, primeira semana e tudo vai bem. Mas então aparece o primeiro estresse do trabalho, ou vem o final de semana, um convite para sair, ou a vontade também de comer doces. De repente você percebe e saiu do plano. Então vem a culpa, junto com aquele pensamento. Eu não tenho força de vontade, eu não consigo. Mas e se eu te dissesse que você não tem culpa? O problema não é você, e sim o modelo que te ensinaram. Hoje eu vou te ensinar quais foram os erros que te ensinaram e o que realmente funciona. Primeiro erro, falaram que você precisa cortar o arroz, o pão e todo tipo de carboidrato, porque o carboidrato engorda. Porém, essa restrição ela faz a gente enxergar a comida como uma vilã e viver em guerra com ela. E a verdade é que o carboidrato não é um vilão, não é um problema. O problema mesmo é o excesso dele, ou de qualquer outro alimento, não somente do carboidrato. Quando você não consome carboidrato suficiente, o seu corpo sente mais fome, sente mais cansaço e aumenta até mesmo a vontade de doce. Até mesmo a proteína em excesso ela vai te engordar. Então o que a gente precisa mesmo é consumir nas quantidades adequadas. Segundo erro que te contaram. Te falaram que você precisa comer de 3 em 3 horas ou o seu metabolismo vai parar. E na verdade o seu metabolismo ele não para. Porque o seu corpo continua funcionando, o seu coração bate, o seu organismo funciona, seus rins estão funcionando, você respira, produz hormônios. Quando você se prende a horários rígidos, você acaba criando uma relação ansiosa com a comida. Você come sem estar com fome, ou fica preocupado se já passou do horário de você fazer a sua refeição. E o mais importante é saber o que comer e quanto comer. Quando você faz uma refeição equilibrada, naturalmente, algumas horas depois, você vai sentir fome, porque vai surgir os primeiros sintomas da fome. E aí você come novamente. Respeitar esses primeiros sintomas da fome é o mais importante. Até mesmo do que respeitar o relógio, por exemplo, de comer em 3 horas. O terceiro erro, te disseram que você precisa de motivação para começar e continuar. Mas a motivação, no sentido de animação, ela é muito instável. Todo mundo vai ter dias mais animados e mais desanimados. Isso é normal. O que sustenta o processo não é a motivação, e sim ter um plano leve e que você consegue adaptar à sua rotina, que é possível de seguir até mesmo nos dias mais difíceis. O quarto erro que te falaram é que para você emagrecer, você precisa comer pouco e acabar passando fome. Mas isso acaba criando um ciclo de restrição, de exagero e de fome, e que não é o que a gente quer. De fato, para a gente emagrecer, a gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. Mas também não pode ter um desequilíbrio tão grande, sendo consumido muito menos caloria do que a gente gasta. Porque quando o déficit é muito alto, o nosso corpo começa a sentir, e as nossas funções, do nosso organismo, elas acabam sendo prejudicadas durante essa restrição, se ela for feita de forma não calculada ou com quantidades muito abaixo do que você necessita para sobreviver. Isso é o que a gente chama de cálculo basal do seu metabolismo. Sentir fome é normal, até porque é fisiológico. Agora, sentir fome o tempo todo não é um sinal de força, e sim de um desequilíbrio. O quinto erro que te contaram é que para emagrecer você precisa cortar todos os tipos de doce. Só que quando você pensa assim, você acaba tendo medo até mesmo de alimentos saudáveis, como as frutas. E se você gosta de alimentos doces, do sabor doce, ele pode fazer parte da sua alimentação, inclusive em receitas mais saudáveis. E mesmo em algumas sobremesas, ele pode aparecer ocasionalmente, desde que exista equilíbrio entre a quantidade e a frequência. Proibir totalmente o doce na sua alimentação vai criar uma restrição muito forte e vai piorar ainda mais a sua relação com a comida. Vai acabar ainda aumentando a sua vontade pelo doce. O sexto erro que te disseram é que comer carboidrato à noite engorda. O corpo ele não funciona assim. O que importa mesmo é o saldo final do dia, que é, na verdade, o quanto você consumiu e o quanto você gastou. Isso que vai influenciar
nessa perda de peso. À noite a gente acaba se movimentando menos, mas na verdade o que determina o ganho de peso é o excesso desse carboidrato ao longo do seu dia. Inclusive, às vezes o carboidrato à noite, ele pode até mesmo auxiliar durante o seu sono e no seu relaxamento durante a noite. Agora, se você entendeu o que te contaram de errado, o que te ensinaram de errado, eu quero te contar o que funciona de verdade. Primeiro, planejamento possível, mas não perfeito. Algo que se encaixe realmente na sua rotina, mas na sua rotina real. Quanto mais simples e repetitível for a sua alimentação, mais fácil será de manter ela. A segunda dica é ter uma alimentação gostosa. Se você gosta de comer o que você come, você não vai sentir necessidade de consumir coisas que não estão dentro dessa sua rotina e acabar saindo da sua dieta o tempo inteiro. A nutrição e o prazer, eles podem sim caminhar juntos. Terceiro, não restrinja exageradamente a quantidade que você consome de comida. Comer o suficiente ajuda você a controlar a sua fome e melhora o seu humor e faz o corpo também funcionar melhor. Quarto, tenha um plano certo e também conhecimento sobre esse plano. Saber o que comer, a quantidade que vai comer e entender o porquê das suas escolhas vai trazer mais autonomia e evitar decisões impulsivas, principalmente quando você sente muita fome, que você acaba fazendo escolhas muito impulsivas e acaba comendo o que você vê pela frente. Percebe que você não falhou porque você é fraca ou você não tem força de vontade? Você falhou justamente porque estava seguindo as orientações erradas. E se até hoje não deu certo, talvez é porque você esteja seguindo as orientações erradas. E é hora de fazer uma mudança e mudar o seu pensamento. E tentar de uma forma diferente, com todas as dicas que eu passei no vídeo para vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês consigam seguir o plano estipulado a vocês. É isso, eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!